Alguma leitura? Aguardo alguém ler a primeira questão. Está sendo compartilhado aí para vocês? Aham. Alguém pode ler essa questão? Primeira? Observe a figura abaixo. Se ela sofrer um giro de 90 graus no sentido horário, sua imagem será... Ok, obrigado. Bem, Nada. vamos lembrar o seguinte, que 90 graus nada mais é do que um ângulo reto, né? Simplesmente é isso aqui, mais ou menos isso, né? Indicado por um pontozinho. Então, o que acontece? É como se eu pegasse a coisa mais fácil do mundo para você identificar isso, se é sentido horário, ele está falando aqui, ó, tá? Eu vou simplesmente, se você pegar a folha e girar nesse sentido aqui, sentido horário, o ponteiro do relógio. Então, se a gente girar 90 graus, com certeza vai nos dar que figura aqui? Que posicionamento? Alguém Letra sabe? A. Letra A, sem sombra de dúvidas. É ou não é? Se eu girar isso daqui para cá, esses olhinhos vai ficar nesse posicionamento e essa boca nesse posicionamento. Tá certo? Então, seria um giro de 90 graus. E isso é bastante simples, é só pegar a folha e girar. Se ela estiver na parte vertical, gira ela na parte horizontal, e você vai perceber que a figura vai ficar nesse posicionamento. Alguma dúvida nessa questão? Não. Não. Ok. Ô, professor. Sim. Cecília disse que não vai poder entrar porque ela vai ter prova amanhã, ela está estudando. Sim, ela entrou em contato comigo. Falei para ela que não só ela, como qualquer pessoa que não possa estar entrando aí de forma online, depois assista a gravação da aula que ela está sendo gravada, tá? Aí depois eu estou publicando no meu canal no YouTube e mandando o link lá para o grupo, para quem não puder participar aqui nesse nosso momento, beleza? Ô, professor, eu posso Sim. falar um negócio? Pois não? Se eu não me engano, o senhor me pediu para fazer uma apresentação no 6º ano do seu canal. Não sei quando você era 6º ano, isso? Ou foi 6º ou foi 7º, se eu não me engano. Eu acho que foi no 6º, viu? O senhor gravou. Isso. É Aí eu porque queria saber o nome do canal do senhor para poder olhar a gravação. Isso, com certeza. Veja só, essa aula está sendo gravada e eu vou postar ela no canal do YouTube e o link vou mandar para o nosso grupo. Aí, a partir daí, você pode clicar no vídeo e, com certeza, você vai lá encontrar todos os vídeos desde quando eu inventei o canal. Beleza? Aí já se inscreve lá, dá o joinha, aquele negócio todo, compartilha e daí por diante. Na verdade, eu tinha um canal no YouTube que eram mais de 100 mil inscritos. Eu tive um probleminha de direitos autorais com o YouTube e até hoje está rolando em questão de processo, porque eles alegam que eu violei os direitos autorais e eu estou me defendendo e até agora nada. Então, eu tive que criar um novo canal. Mas, mesmo assim, o novo canal tem os mesmos vídeos do antigo. Então, eu não passo, eu acho que de 200 inscritos ou 300, não sei. Na realidade, eu não acompanho porque minha visão não é bem ser remunerado pelo canal e sim estar divulgando todo o trabalho que é feito, que cada um mais bonito que o outro, né? Eu acho que foi no 6º ano, tá? Foi junto com a Alice. Foi no 6º ano, o senhor me pediu para ler o papel inteiro, para poder apresentar. Não foi com a Alice, não foi? A Alice também não era da sua turma? Eu acho que foi. Eu não me lembro se ela também apresentou alguma coisa. Acredito que foi isso mesmo. Bem, então depois você clica lá na gravação que eu vou mandar no link, aí você já se inscreve no canal, beleza? E lá você encontra todos os vídeos. Poxa, 100 mil inscritos, ó. Eu tinha, sim, era mais de 100 mil na realidade. Mas, enfim. Vamos à frente. Alguém pode ler a segunda questão? Marque a alternativa que indique um valor possível para x.
Certo, pessoal. Na realidade, quem é do 8º ainda não abordou esta questão. E quem é do 9º, alguns abordaram. Por que eu digo alguns? Quem for de escola particular já teve essa abordagem de congruência entre ângulos, no sentido de que, aplicando o teorema de Pitágoras, conseguimos, através de um feixe de retas, quando a gente fala feixe de retas, é quando tem mais de uma reta, no caso aqui paralelas. Quando a gente fala paralelas, são duas retas que jamais irão se encontrar. Por exemplo, essa reta R e essa reta S jamais irão se encontrar porque elas são paralelas. Então, a gente chama isso de um feixe de retas paralelas. Posso ter 2, 3, 4, 5, isso aí é independente. E se eu tenho uma reta transversal que corta ela, começa a criar propriedades entre esses ângulos. Então, o que acontece nesse caso aqui? Deixa eu interromper aqui um pouquinho para admitir alguém aqui que está entrando. Bem, continuando. O que acontece nesse caso aqui? Este ângulo aqui, tá? Ele é idêntico a este, ou melhor, ele é igual. E na linguagem matemática, a gente chama ângulos congruentes. Então, quando a gente fala de ângulos congruentes, estamos nos referindo a ângulos iguais. Então, se ele pede qual seria o valor possível para x, então eu teria que igualar esses dois ângulos. Então, vamos igualar aqui. Seria 3x menos 20 graus, igualando matematicamente falando, sinal de igualdade, igual a 2x. Então, eu igualei os dois ângulos. Resultei em uma equação do primeiro grau. Então, como proceder na equação do primeiro grau? Antes do sinal de igualdade, eu chamo o primeiro membro. E após o sinal de igualdade, segundo membro. O que é que eu tenho que trabalhar na equação do primeiro grau? Organizar a equação de forma que, antes do sinal de igualdade, eu deixe quem tem x, a incógnita, o variável. Poderia ser y, w, qualquer letra. E no segundo membro, que é após o sinal de igualdade, deixar só números. Porém, repetindo 3x aqui, que já está no lado certo, o que é que eu tenho que fazer? Se eu mudar alguém de lado, eu tenho que inverter o seu sinal. Por exemplo, os 2x é positivo. Antes do sinal de igualdade, se eu não tenho sinal nenhum, ele é positivo. Se ele vai para o primeiro membro, que ele está no segundo, após o sinal de igualdade. Se ele vai para o primeiro membro, eu tenho que inverter o sinal dele. Se ele é mais 2x, ele passa a ser menos 2x. Vai Sinal dar de a letra igualdade. O menos 20 graus está antes do sinal de igualdade, no primeiro membro. Se eu mando ele para o segundo membro, eu teria que inverter o sinal dele. Se ele é menos 20 graus, ele passa a ser mais 20 graus. Porém, após o sinal de igualdade, não sou obrigado a colocar o sinal de mais. Tá? Então, uma coisa lógica, 3x menos 2x. É como se eu tivesse 3 bonecas menos 2 bonecas, 3 carrinhos menos 2 carrinhos. Então, vai me dar apenas uma boneca ou um carrinho. Nesse caso aqui, não é nem boneca nem carrinho, é x. Igual a 20 graus. Então, solução, letra E. Alguma dúvida? Não. Não, senhor. Não, matemática. Dá para ir para a próxima já. Bora. Posso apagar aí para a próxima questão? Sim. Pode. Ok, vamos lá. Ué, nessas provas aí, matemática já está garantida, né? Olha, quem realmente acompanha... Aí, meu Deus, Max.
por mais que não possa estar aqui online nos dias marcados, mas que acompanhe as aulas de forma gravada, ou mesmo esteja tentando, acompanhando de uma forma ou de outra, matematicamente falando, não vai sofrer no final do ano, não, viu? Faz uma prova legal aí de escola técnica, colégio militar, SESI, seja Só com a qualquer outro que matemática eu já tenha tenho meu interesse. futuro garantido. Assim, eu não digo, infelizmente, só matemática, mas é minha área. Então, eu adoraria, eu vou ver se depois eu convenço alguém na língua portuguesa para estar fazendo essa força também conosco. Olha, Mas Cleoma aí. Cleoma, por favor, tô precisando. no Cleoma seria maravilhoso, sabe? Mas para essa situação eu acho meio complicado ela se ingressar nessa. Mas eu estou vendo outra pessoa aí também, que é uma pessoa muito boa na área, e se der tudo certo, acredito que a partir de maio a gente vai ter uma pessoa de português também para estar dando essa força a vocês, tá? Eita, coisa minha. Aí vamos embora. Questão 3, quem pode ler? A professora desenhou um triângulo como um quadro abaixo. Em seguida, fez a seguinte pergunta: se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, como ficarão as medidas de seus lados e de seus ângulos? Os alunos responderam. Aí eu tenho que ler os alunos mesmo? Hein, Max? Oi? Tenho que ler mesmo que os alunos falaram? Sim. Tá bom. Fernando, os lados terão 3 centímetros a mais, cada um. Já os ângulos serão os mesmos. Gisele, os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Max, deixa aí a tela aí, só para ler o resto. Oi. Valeu. Marina, a medida dos seus lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos eu mantenho os mesmos. Roberto, a medida da base será a mesma, no caso 5 centímetros. Os outros lados eu multiplico por 3 e mantenho a medida dos ângulos. Quais dos alunos acertaram a seguinte pergunta da professora? Valeu. Presta atenção ao peito, eu acho que eu tirei o zoom. Não foi? Foi. Foi. Senhor. Beleza. Bem, veja só. Ele fala que se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, quando a gente fala em ampliar, a gente não pode falar em área. Se eu ampliar a área de algo, é diferente de eu ampliar os seus lados. Então, quando eu falo em ampliar tal figura, eu estou falando nas suas dimensões. Vou dar um exemplo a vocês. Se eu pegar um triângulo com essas medidas, calcular a área dele e multiplicar por 3, a área dele não será a mesma, esse novo triângulo, se eu pegar o triângulo original e multiplicar seus lados, suas medidas. A área dele vai dar totalmente distinta. Então, quando eu falo em ampliar esse triângulo em 3 vezes, então eu estou me referindo a ampliar os seus lados, as suas dimensões. Bem, a gente sabe que em um triângulo retângulo, ou escaleno, isósceles, ou seja qual for sua classificação, seus ângulos internos, ele totaliza 180 graus, todo o triângulo. Se eu somar os 3 ângulos aqui, ele vai dar 180 graus. Agora, um grande detalhe. Se eu aumentar as dimensões desse triângulo no sentido de seus lados e que seja proporcional a esse, por exemplo, se cada lado eu multiplicar por um mesmo valor, os seus ângulos, seja esse ou esse, vai permanecer o mesmo. Então, vamos às opções que ele traz. Fernando, os lados terão 3 centímetros a mais cada um. Aí já tem um erro. Porque se eu estou ampliando esse triângulo 3 vezes, eu vou multiplicar por 3. Então, 8 vezes 3 são 24. Aqui é 8, é isso? É 8, né? 8 vezes 3 são 24. Então, eu não estou
não terei 3 centímetros a mais. Então, já descarta a Fernanda. Vou deixar uma aqui pra tu. Oi? Toma. O de petit gâteau. Alguma coisa? A Agatha ligou o microfone sem querer, só, Marcos. Ok. Gisele, os lados e os ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Não. Como eu falei, mesmo que eu amplie esse triângulo aqui 3 vezes, seus ângulos permanecem os mesmos. Marina, a medida dos lados eu multiplico por 3. E a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Quer dizer, Certinho. se ela multiplicar os seus lados por 3, ela vai estar ampliando esse triângulo em 3 vezes. E não é questão que ela vai dizer eu mantenho as mesmas em relação ao ângulo. É que se realmente eu ampliar 3 vezes os seus lados, a questão desse triângulo, as medidas dos seus ângulos permanecem a mesma. Então, não tem mais o que discutir. Marina, que inclusive é o nome de uma das minhas filhas, é muito inteligente, por sinal, ela está correta. Ô, Max, uma pergunta que eu tenho na internet Sim. na hora. Primeiro ficou qual letra? Primeiro o quê? Primeiro quesito ficou qual letra? A primeira foi letra A. Show de bola, acertei. Vamos pro próximo. E a segunda, qual foi sua aí? Tu não disse que era letra E? Isso. Não, pensei que você não tinha acompanhado, por isso que eu perguntei. Tá show, obrigada. Não, Max. Podemos ir para a próxima? Triângulo. Sabendo que o Observe. triângulo DEF é uma redução do triângulo ABC, podemos afirmar que X tem. Pronto, valeu. Pronto, beleza. Ok, obrigado. Olha, Eu coloquei 16. aqui é o seguinte, aqui existe uma proporcionalidade, tá? Então, a gente aqui vai criar 2 razões, né? Igualar elas e passa a ser uma proporção. É um conteúdo que se dá no 8º ano e quem já deu, muita gente acaba esquecendo. Outros, é interessante não riscar na tela, tá? Eu não coloquei aqui a opção de não permitir, mas é interessante não riscar, para não atrapalhar. Enfim, então, Tá show. existem a questão de razão, é uma comparação entre 2 grandezas. E a igualdade entre 2 grandezas, 2 razões, a gente acaba tendo uma proporção. E na proporção, nós temos algumas propriedades, onde a gente pode utilizar a propriedade fundamental das proporções, que é mais conhecida por meios pelos extremos. Então, qual é a primeira razão que a gente pode estar criando aqui? A razão entre os seus lados. Então, veja que este lado aqui é o mesmo desse triângulo. Então, se eu criar uma razão aqui, dizendo que 20 está para x, tá? Então, aí diz, professor, é uma fração? É sim. Mas se a gente está tratando de razão e proporção, a leitura não seria 20 dividido por x, seria 20 está para x. Quer dizer, este lado deste triângulo está para este. Assim como este daqui vai estar para este. Então, 16, não é isso? 16 está para 12, isso, obrigado. Bem, como eu falei em utilizar as propriedades das proporções, e a propriedade fundamental delas é meio pelos extremos, quer dizer, multiplicar o denominador pelo numerador da outra e o denominador de uma pelo numerador da outra. Então, nós teríamos 16 vezes x, que será igual a 20 vezes 12. Aí vai ficar 16x é igual a 240. Eu acho que eu fui longe, mas acho que eu errei. Isso, 16 vezes x dá 16x. 20 240. vezes 12 dá 240, é isso? Se eu não... Onde teríamos o 16 multiplica o x, então ele vai para o outro membro dividindo, não é isso?
teríamos x é igual aos 240 dividido por 16. Isso daria quanto, gente? Aí eu já não sei. Ué. Vou aguardar. 240 dividido por 16. Minha calculadora disse que deu 15, porque eu não vou ser desumilde, né? 15, professor. Ah, Sua calculadora é muito inteligente, viu? pois é, por se eu ver. Então, 15 centímetros. Alguma dúvida nisso? Não, professor. Não, Ô, senhor. Jones. Porque eu Ô, fiz Jones, não pode fazer na calculadora, não, Jones. Oxi. Quem disse que eu fiz na calculadora? Foi eu e um papel. Tira Max do Ei, Jones. Thiago do negócio, vai. Tem que... Amores, a mente do gênio. Veja só, eu canso de dizer, a calculadora foi a maior invenção do ser humano, né, para facilitar cálculos enormes, cálculos pequenos por demais, ou mesmo no dia a dia. E depois de toda a tecnologia, como o PC, o notebook, o tablet, o celular, tudo vem inserido o aplicativo da calculadora. É maravilhoso, mas para a Você não vida decora nada. profissional é interessante pra caramba, muito bom, e tem que ser utilizada mesmo. Mas para fins de construção da aprendizagem do estudante, em questão de ter habilidade em cálculos, é um pecado. Por quê? Porque agora você está utilizando a calculadora. Mas quando você for fazer a prova lá, seja qual for, mas vou supor, da escola técnica, o ETE, no final do ano, você não vai poder utilizar uma calculadora. Então, tu ficou na mão, tu entende a propriedade, tu vai lembrar o que Max disse, o que fazer, como montar, tudo mais, aí tu vai errar numa simples divisão, porque não sabe dividir, porque não vai estar com celular, nem tablet, nem notebook, nem um PC. Nem tão pouco com Max de lado. Então, esquece a calculadora. É um conselho que eu dou. Beleza? Tá show. Papel, lápis, Eu já cheguei a fazer caneta. cálculo de divisão que deu errado com a resposta certa. Pois é. E sem falar que tem aluno, né, que utiliza a calculadora e erra. Porque nem a calculadora sabe usar direito. Mas, enfim, vamos à frente. Professor, eu queria lhe agradecer aqui, porque eu não sabia divisão nenhuma, eu aprendi a divisão quando o senhor ensinou. Cala a boca, gente, deixa eu falar com mais. Minha irmã. Ai, Como é que da aula? Tiago, sem drama, viu? Por favor. Tá. Rapidinho. Eu queria só falar pro senhor que eu fiz errado a 4, porque eu só pensei que no 16 ele comeu o quê? 4 numerozinhos. Aí eu peguei, Eu também. achei que tinha 16 em cima. Aí eu marquei 16. Eu não pensei que era pra fazer meio pelos extremos. Obrigada aí pela dica. Estou Quinto. entendendo. Tem Você 100 usou uma outra vez, linha de marcou raciocínio, não foi? Isso aí Errei. deduzindo que seria tal valor, entendi. Eu fui pela minha intuição. Mas o importante é você tá acompanhando e tá verificando. Isso é muito bom, né? Então, Isso. vamos lá para a quinta questão. Quem lê? Observe a transformação homotética abaixo, sendo o triângulo PQR uma ampliação do triângulo HIJ. Qual a razão da homotetia dessa ampliação? Eu não sei. Beleza. Brincadeira, eu marquei letra B. Tá. Vamos pensar o seguinte. Isso é uma ampliação de um triângulo. Se eu ampliar uma figura, eu tenho que ter um fator de proporcionalidade. E isso me dá um valor. O fator de proporcionalidade vai ser a razão que eu terei de suas medidas. Por exemplo, deixa eu grifar aqui para ficar uma compreensão bem melhor. Ô, Max, o que é homotetia? É o quê? Tu tá com a TV ligada? Eu não Alguém tá escutei. com o microfone ligado e tá É o falando. microfone de IA. Tem alguém com o áudio ativado aí fica atrapalhando. Professor,
professor, você tem a opção de desligar. Eu sei que eu Marcos. tenho, mas eu acho chato, sabe? Acho que se a pessoa está acompanhando, está ligado aqui no que a gente está falando. Então, Ô, Marcos, oi. o que é homotetia? Esse termo, né? Não é isso que você quer saber? Isso, Rebeca. Tá. E eu. Uma transformação homotética, ela nada mais é do que pegar uma figura, ampliar ou reduzir, Ah, show. Isso. com dimensões proporcionais. Aí chama transformação homotética, beleza? Posso falar minha linha de raciocínio ou Oi? depois? Falo minha linha de raciocínio para ti agora ou depois? Não entendi. Fala o quê? Eu queria te falar como é que eu fiz esse, né? Para o senhor ver se está Sim. certo. Sim, não, Aí eu tô pode falar antes. Eu não sabia o que era homotetia. Aí tinha um negócio da razão, eu pensei que era por quanto foi multiplicado, né? Aí eu botei 3 porque era, entendeu? Faz sentido para mim. Se tá errado, Não, você pegou uma linha de raciocínio altamente correta. Se eu estou ampliando, eu vou multiplicar. Se eu estou reduzindo, eu vou dividir. Então, quando fala-se em ampliar ou reduzir, eu tenho que pensar em razão. E eu acabei de falar na questão anterior que razão é uma comparação entre duas grandezas. Então, achou. vamos comparar esta grandeza aqui, este lado do triângulo, que é o mesmo desse. Beleza? Qual seria a razão entre eles? O maior tem 12 centímetros e o menor tem 4 centímetros. Uma razão, ele me dá um fator de proporcionalidade. Vamos lá. 12 dividido por 4. 3. Beleza. Vamos agora pensar o seguinte. Eu vou pegar aqui, não vou pegar este lado, porque isso é um triângulo isósceles. Isso quer dizer, dois dos seus lados têm a mesma medida. Se eu pegar aqui este lado e este, vai me dar o mesmo resultado. Então, vamos na base. Que aqui é 2 e aqui é 6. Aí, quando a gente se refere à mesma comparação entre duas grandezas, então eu tenho que fazer a comparação entre os seus lados e sua base, nesse caso aqui. Então, eu teria... o maior é 6 centímetros e o menor... 2 centímetros. 2 centímetros. Então, para encontrar o fator de proporcionalidade também, 6 dividido por 2, 3. Então, qual é a razão desta ampliação? Letra B. É 3. 3. Letra B, 3. Letra B, com certeza, é claro. Tranquilo aí no raciocínio? Eu também iria no raciocínio de Carimelo, acho mais fácil. Ótimo. Com Eu pensei- certeza. Eu estou fazendo o mesmo raciocínio dela, o mesmo que o seu, Karen. Karen, Com certeza. Rebeca, né? Deixando claro. A questão é que eu estou detalhando aí e demonstrando, né? Sim, sim. Mas, na realidade, meu raciocínio foi o mesmo. Eu só estou sendo mais detalhista matematicamente, somente. Mas o que ela fez foi o que eu fiz. O que você pensou também foi o que eu pensei. Beleza? Ô, professor, nessas provas técnicas, essas coisas, vai ter espaço para a gente fazer cálculo? É como você está se deparando aqui. Eu estou arrumando espaço para fazer os cálculos. Olha, se eu fizer aqui, no lado, assim, sem ser na própria imagem, você está vendo? Sim. Porém, lá tu terás o espaço daqui para cá.
Tu pode riscar o que quiser na prova. Isso não vai importar para eles. Por quê? Porque depois tu vai pegar um cartão resposta, onde vai ter lá questão 5, simplesmente tu vai pintar. Letra A, B, C, D ou E. O que vai importar para eles Pelo menos é o que tu vai colocar no cartão resposta. Não é o rabiscado aqui. Aqui tu pode rasurar, tu pode desenhar uma coisa até horrorosa. Isso não vai importar para eles. O que importa é no cartão resposta. Se na quinta questão a resposta correta era B e tu pintou lá a bolinha B, então é o que importa para eles. Até porque a apuração dessas avaliações é de uma forma, digamos, tecnológica. Eles usam informática de reconhecimento da pintura. Por isso que é importante o seguinte, não existe, lá aqui tu pode errar, não é essa não, vou fazer isso, certo é a letra D, vamos supor. Não tem problema. Agora, no cartão resposta, se tiver 2 pintadinhas, tu perde a questão. Ah, entendi, professor, entendi. Na prova em si, tu pode desenhar até um búfalo. Uma giribomba, né? Aí eu não conheço não, esse, então... Mas a prova do Enem da O senhor sabe. resposta. Não entendi. A prova do Enem da minha irmã, se for ver, tem mais desenho do que resposta. Pois é. Aí, ó. Aí já é A outra... prova do ETE do ano passado foi, tipo, no computador. Aí, antes de entrar, o cara tava dando, tipo, uns mini papelzinhos. É, porque, assim, esses 2 últimos anos, com pandemia, teve alterações, teve até algumas provas que foram até por notas, por médias, por curriculares, enfim. Tipo, Mas este ano as coisas não serão mais assim. Serão realmente Infelizmente, ou sabe ou não sabe, entendeu? Então tem que ser na lapada mesmo, tem que estudar, tá? Poxa, Gente, eu vou achava propor que melhor essa seja a última questão de hoje, tá? Essa 6ª questão. E a gente vai dar continuidade nas próximas, no próximo encontro, para a gente poder finalizar hoje nessa 6ª questão. Vai dar tempo também das abordagens que fizemos até agora, tu revisar o que fez mais à frente. Se não fez, já tem uma ideia aí de como se depara com as questões, para a gente, no próximo encontro, desenvolver, tá bom? Porque essa já é a 2ª chamada de Zoom, e eu tenho outras ocupações aqui, digamos assim. Então, eu gostaria que alguém lesse a 6ª questão, para a gente poder finalizar por hoje. O complemento e o suplemento do ângulo de 38 graus, respectivamente. Alguma alternativa aí? Certo. Bem, primeira coisa que eu quero frisar para vocês, que as provas acabam fazendo a gente errar, é não prestar atenção a essa palavra. Respectivamente. Então, essa é uma coisa primordial. Por quê? Porque tu pode encontrar os 2 valores corretos e marcar um invertido. Se é respectivamente, então primeiro eu tenho que achar o complemento, para, em segundo plano, achar o suplemento. Vamos lá. Vamos relembrar alguma coisa em relação a ângulos. Isso daqui é um ângulo de 90 graus. E isso daqui era a minha intenção, fazer um ângulo de 180 graus. O que acontece? Este ângulo aqui, 90 graus, esse, 180 graus. Quando a gente fala em complemento, a gente se refere a um ângulo que vai completar 90 graus. Quando a gente fala em suplemento,
A Oxe, então gente tá se certo. refere a um ângulo que vai completar 180 graus. Então, primeiro o complemento. O complemento e o suplemento do ângulo de... Eu acabei riscando aqui, não estou vendo que ângulo é esse. 38 graus. 38. Então, vamos primeiro determinar o complemento. Seria 90 graus menos esses 38 graus. Alguém pode me dizer quanto dá? 52. Muito bom, 52 graus. Beleza. Já temos o complemento. E qual seria o suplemento? Se é o que complementa nos 180 graus, o que falta para 180 graus, seria 180 graus menos os 38 graus. Quanto seria? 142. Que show. Adorei. 142. Max, eu não sei se eu já aprendi isso, de suplementar e complementar e essas coisas assim. Aprendeu. Karen Mello, eu me recordo que eu ensinei isso a você no 8º ano. Agora você pode não estar recordada ou não ter assimilado bem, isso é natural. Não se preocupe. Oi, amiga. Depois que eu entrei, o senhor falou disso? Sim, você Sim, abordou, a gente foi relembrou até abordado esse com ano. você isso. Mas não se preocupe. Não esqueça, complemento é o que falta para chegar em 90 graus. Suplemento é o que falta para chegar em 180 graus. Beleza? Entendi, Max. Então, se ele fala respectivamente, qual seria a alternativa? Letra E. Letra E. Letra E de elefante, professor. Isso. Alguma dúvida nisso? Porque Não. essa questão não se traz a tiver dúvida, eu pegadinha, mas ele poderia ter uma alternativa aí colocado assim: 142 graus e 52 graus. Estou errado? Poderia. Aí, Errado não. se tu marcasse esta alternativa, estaria errada, entendeu? Porque ele falou respectivamente. Com certeza. Não é show? Show de Eu bola. tenho que parar com isso. Eu peguei isso com vocês, misericórdia. Amigo, que eu tirei padrão da Já- série